Eu estou falando aqui a respeito de lutas espirituais. Todos nós temos que estar cientes que existe uma guerra travada, uma guerra que é maligna. E como que nós vencemos? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, consagrando. Então, quando eu faço isso, eu me revisto. Por quê? Eu falei, o diabo só ganha nos nossos erros. Eu falei aqui que o diabo só ataca nos nossos pontos fracos. Eu falei aqui que o diabo é um adversário que ele não perdoa. A função dele é matar, roubar e destruir. Ele vai destruindo as pessoas. E ele tem uma forma de atrair as pessoas. Ele atrai em quê? Nas nossas fragilidades. Então, o que eu devo fazer para estar firme? Eu preciso ter um conhecimento do que eu preciso fazer para ter uma vida de firmeza. Eu preciso estar ciente disso. Então, a primeira coisa, a primeira atitude, eu vou falar para vocês aqui, que Jesus dá o exemplo, João 8:32. João 8:32. Dá para colocar aí, por gentileza? Acho que todos conhecem até. 8:32. Vamos lá? 8:32. Vamos lá? E conhecereis. A primeira coisa é você viver uma vida verdadeira. Viver na verdade. Então, por que isso? Porque quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, quando eu vivo a verdade, quem é a verdade? Cristo. Ele está falando, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Então ele vai libertar. O que ele está falando que ele vai libertar? Nunca mais você vai viver uma vida de engano. Porque a verdade é algo que é esclarecedor. A verdade é a luz. E contra fato não existe argumento. Se eu chegar aqui, o que é uma pessoa que vive nas trevas? Vou explicar para vocês, muito simples, para você entender o que significa uma pessoa viver nas trevas. E o que é as trevas? Uma pessoa que vive nas trevas, ela vive na ignorância. Repita comigo, ignorância. O que é uma pessoa ignorante? Ela não tem discernimento daquilo que é real. Pronto, né? Isso é uma pessoa ignorante. Ele não tem clareza, por isso que ele é ignorante. Então o que significa isso? Se eu chegar aqui e apagar todas as luzes aqui, vocês estão vendo que as crianças correm de um lado, do outro aqui, né? E a criança, nunca vou ser contra nada disso. Mas se nós apagarmos aqui as luzes e falar, corre aqui, tudo no escuro, eles não vão correr. Por quê? Porque ele não tem conhecimento da verdade. Qual é a verdade? Ele não sabe onde é que estão os bancos. Agora, quando joga a luz e fala, pode correr, ele tem convicção. E se alguém chegar e falar assim, não, ali tem um banco. Ele vai falar o quê? Não, o caminho está livre. Agora, quando ele está na ignorância, alguém chegar e falar, olha, você vai andar num corredor, tem um banco. O que é que ele vai fazer? Hein? Ele vai parar. Por quê? Porque ele é ignorante, ele não tem convicção que realmente, que está tudo no escuro. Então, o que o diabo, ele quer fazer com as pessoas? Trazer ignorância. Porque, vou mais além para você entender no mundo o que acontece. Mais além. Por que que você vai ver que as pessoas que estão numa posição mais elevada não quer que as pessoas que estão numa posição mais simples tenham conhecimento, tenham estudo. Você vai ver, por quê? Porque quando ele não tem estudo, ele é o quê? Ignorante. E ele ignorante, ele se torna o quê? Fácil de ser manipulado. Ele se torna uma massa de manobra. Então, se a pessoa falar, vai fazer desse jeito, ele vai lá e faz. Por quê? A pessoa, por isso que a Bíblia fala que tem muitas pessoas vestidas de ovelha, mas são o quê? Lobo. Por quê? Porque a pessoa se encanta com aquela ovelha, mas não sabe da intenção. Então ela se torna uma massa que qualquer pessoa manipula. Agora, quando eu tenho um conhecimento, se a pessoa chegar e falar assim, olha, isso aqui não é uma televisão, não, é uma TV. Ela só não está passando aqui. Faustão, Hulk, entendeu?
Vou mais profundo ainda. Você está sabendo que na igreja do Jardim Alvorada, agora colocaram televisão? Ele não está falando que a televisão é para um bom objetivo. Colocar aqui a imagem e a Bíblia. Ele está falando da televisão. Agora você vai ver porque muitas pessoas se tornam ignorantes. Então, ele tem a noção que a televisão é o quê? É um meio, está passando o quê? Está passando o quê que eu falei? Hulk, Fantástico, Faustão. Então, quando a pessoa fala, olha, está tendo uma televisão na igreja. Então, na cabeça dele já vem o quê? Novela. Cara, o pastor agora colocou Jornal Nacional. Colocou novela dentro da igreja, percebeu? Agora, uma pessoa que tem a clareza, fala, peraí, irmão, você está muito equivocado. Aí ele já não é ignorante, ele tem a televisão, mas você está sabendo os versículos bíblicos que está passando lá? Mudou ou não mudou? Está dando para entender? Então, o ignorante, o que fala, ele se torna uma massa de manobra, a pessoa engana. Agora, quando a pessoa tem um entendimento, ele está ciente. Peraí, não é bem desse jeito não, é uma TV, mas quantas coisas boas elas podem estar sendo usadas para o bem nosso e de tantas outras pessoas, entende? Então, o ignorante, ele não tem o discernimento. É por isso que tem muitas pessoas que ele defende coisa, eles compram uma briga na ignorância por não ter a verdade. E aí depois que ele conhece a verdade, aí ele fica decepcionado. Onde foi que eu fui me meter? Por quê? Porque ele, com ímpeto, na ignorância, ele vai abraçando. Então, qual é a nossa visão como servo de Deus, como orientador, como pastor? É te trazer esclarecimento. Por isso que hoje, você não pode ser ignorante. Quando alguém falar algo para você, você não pode acreditar. Então, você falou mal, o que você tem que fazer? Ouvir os dois lados. Por quê? Porque um lado tem uma verdade, mas você não ouviu o outro lado. E aí depois de ouvir os dois lados, aí você já não é mais ignorante. Você tem aí o conhecimento, quem está certo e quem está errado. Na ignorância, por ser teu amigo, por ser teu parente, por ser teu vizinho, na ignorância, você compra a briga. E se a pessoa estiver errada? Entendeu? Então a ignorância. E quem é que está por detrás disso, de fazer com que você viva em ignorância? O diabo. Porque a ignorância é a falta de luz. Agora, quando você tem a luz, você vive a verdade. Pode vir qualquer pessoa falar para você, olha, no meio do caminho tem aí uma madeira atravessada. Você fala, rapaz, você está doido? Eu estou vendo aqui, não tem nenhuma madeira não. Não, é que você não chegou perto, rapaz, eu estou vendo aqui, não precisa chegar perto, ó, caminho. Por que que eu tenho convicção que não tem nada aqui nesse caminho, nessa rota, me impedindo? Por quê? Por quê? Alguém sabe me dizer? Falei aqui agora para vocês. Por causa da luz. Por isso que Jesus falou, eu sou. Quem anda comigo não vai andar em trevas, ele não vai mais andar na ignorância, ele vai estar aberto para viver o sobrenatural de quê? Da visão do reino de Deus, a manifestação nas nossas vidas.